Meus amigos, bom dia para nós. Uma alegria retornar ao Allan Kardec para mais uma tarefa. O frontispício de O Evangelho segundo o Espiritismo traz os dizeres de Allan Kardec, evocando-nos a uma reflexão. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão, ou em algumas traduções, a ciência, face a face, em todas as épocas da humanidade. Com a codificação espírita, nós inauguramos um novo momento para a crença ocidental. Por quê? Se os nossos companheiros reencarnados na metade leste do planeta trazem na sua crença o cuidado da experimentação objetiva, ou seja, a um budista ou a um hinduísta, não há dúvida de que os fenômenos espirituais são reais e que podem ser experimentados e que devem ser vivenciados. Para a outra metade do nosso planeta, o sagrado, durante séculos, foi posse de alguns poucos. Quem eram aqueles bons o suficiente para falar com Deus em nome da comunidade? Para quem nós entregávamos as nossas lamentações, as nossas dores, os sofrimentos ou os vazios, em nome de um contato pretendido com Deus, uma vez que alimentamos em nós o complexo da culpa, da inferioridade, o desentendimento das leis do Pai do Céu, que nos levava a achar que sempre a pureza merece ser adorada, porque nós, naturalmente, somos puros, ou melhor, impuros. Essa relação com a fé, então, meus amigos, se constituiu como um grande balcão de comércio. Elegemos um Deus que não representa para nós senão uma parcela pequena do Criador absoluto. E isso nós podemos entender como uma reflexão simples. Deus, para ser Deus, precisa ter todos os seus atributos: infinito, imaterial, soberanamente justo e bom, onisciente, onipresente, onipotente. E uma das atribuições do Criador é ser Ele em si mesmo absoluto. Alguns pensadores definiram Deus dizendo: o Senhor é aquele que é. E é de maneira irrevogável. Se o Pai é absoluto, é infinito, é soberano, e nossa mente ainda é uma mente relativa, ainda é uma mente diminuta, ainda é uma mente subordinada às menores leis da matéria, como pode o infinito ser contido pelo finito? Como nós podemos pegar todo o oceano com uma xícara de café? Essa é a nossa relação com a divindade. E por não compreendermos Deus, a fé se fez palco de troca. E aprendemos a dizer: oh meu Deus, por favor, eu estou precisando de Ti.
eu já não tenho mais para onde caminhar e o Senhor precisa me dar uma força. O Senhor precisa me ajudar porque eu tenho que trocar de carro. Pai do céu, nesse final de ano eu estou doando 20 cestas básicas para a tarefa da Casa Espírita. Lembra de mim no ano que vem, porque eu vou fazer um concurso público e preciso passar. Transformamos a relação com Deus numa relação que é, pelo menos, estranha. Por quê? A menor reflexão vai nos levar a compreender que se Deus é o Criador de tudo, Ele não precisa das nossas cestas básicas. Ele não precisa de nada externo a nós. Inclusive, isso abre ainda espaço para outros problemas. Porque se Deus é onisciente e sabe de tudo, torna-se uma dúvida muito atroz entender o que Deus espera de cada um. Porque se Ele já sabe o que irá acontecer, o que Ele espera? Mas esse é assunto para uma outra conversa. Hoje, o que nos cabe identificar é como nossa fé anda prostituída entre as sombras de um mundo material. E a palavra é forte, mas representa exatamente a relação que estabelecemos com o sagrado. Eu presto serviço a Deus, porque Deus irá retribuir para mim. Muitos são os companheiros espíritas que em momentos de crise dizem: eu vou abandonar o trabalho da Casa Espírita, porque eu estou há 20 anos atendendo quem tem menos do que eu, e até hoje eu não ganhei nada. Meus problemas só pioram. Alguns dizem: achei que eu ia me tornar espírita e ia ter paz, e a paz passou longe. Eu comecei a ver quanta coisa de sombra eu tinha dentro, e não tive mais paz. Prostituímos a relação com o Criador. E enquanto essa relação for assim, o sentimento interno da presença de Deus em nós será um sentimento muito superficial. Porque se eu condiciono a vida do Espírito, que é uma vida sem solução de continuidade, uma vida eterna, ao acontecimento de qualquer coisa ou a materialização de algum desejo que seja transitório, eu irei sofrer. Porque uma vez que a situação se modifique, uma vez que aquilo em que eu deposito toda a minha fé, a minha esperança mude, eu ficarei sozinho e vazio. Um dos cavaleiros que acompanhava Joana d'Arc, após a morte da santa francesa, entrou em crises impressionantes de loucura, porque Joana representava para ele aquilo de mais puro que ele havia conhecido na vida. Mas como Joana, o corpo era transitório, uma vez que Joana se foi, para ele o sentido foi esse também. Isso acontece com cada um de nós. Toda vez que a fé se torna materializada por uma obra, por um templo, por uma imagem, por um médium, por qualquer uma dessas instâncias, no momento que a vida dança o seu balé e aquilo que era já não é mais, o indivíduo sente-se vazio. E esse vazio é o pai da frustração. É a fonte da perda do sentido existencial. E o que nós mais precisamos hoje é de sentido. Quando Paulo escreve a sua epístola aos Coríntios, ao final da exortação que faz ao amor, nos chama a atenção
para as virtudes maiores, que a tradição cristã vai depois registrar como as virtudes teologais. Eis que permanecem a fé, a esperança e a caridade. Dentre elas, no entanto, a maior é a caridade, ou amor. As virtudes teologais seriam aquelas, para a tradição cristã tradicional, ortodoxa, fruto do presente direto de Deus para o Espírito. Aquilo na natureza da alma que a liga diretamente ao Criador. E embora sejam as virtudes citadas aquelas que têm maior pureza, curiosamente são as mais difíceis de serem vivenciadas. Por isso criamos, para justificar a nossa dificuldade, as virtudes cardinais. E como os pontos cardinais, ou cardeais, vão nos conduzir para as outras. E Paulo é muito categórico. Permanecem a fé, a esperança e a caridade, ou o amor. Entendendo a fé como uma virtude, nós abrimos um vasto campo para reflexões. E vocês irão acompanhar as nossas reflexões. Porque vejam, meus amigos, um pensador grego, antes de Cristo, afirma: a virtude está no meio. E esse pensamento é uma verdade. Não existe muita virtude e pouca virtude. Existe virtude. Alguns vão dizer assim: o indivíduo tem amor próprio. Virtude. Excesso ou falta de amor próprio, vício. Excesso de amor próprio, vaidade. Falta de amor próprio, modéstia. Modéstia nada tem a ver com uma qualidade, porque o indivíduo modesto não tem amor próprio. Nós tínhamos um companheiro em nossa casa que dizia assim, quando era chamado para alguma tarefa: eu não estou preparado. Quem sou eu para fazer isso? Eu ainda tenho que aprender muito. E aí, na falta de trabalhadores, nós insistimos. Lá pela terceira insistência, ele aceitava. E aquilo começou a acontecer sempre. E eu pensei, esse indivíduo está alimentando a vaidade dele. A falta de amor próprio pela modéstia. Então já armei o esquema. Na próxima tarefa eu perguntei: você pode ajudar? Quem sou eu? Eu sou uma alma endividada. Eu falei: muito bem, quem pode? Pedi para outro. Ele entrou em crise. Depois ele me disse: Vinícius, você nem insistiu um pouco mais. Se você tivesse insistido, eu aceitava. Então veja, isso é modéstia. É o ego que espera um pouco de massagem. Quem sou eu? Ah, você é uma pessoa importante, então eu faço. E esse entendimento de vício e virtude, vendo a virtude como o caminho do meio, é importantíssimo para a condução da nossa jornada. Porque alguns gostamos de dizer: ah, ele me ama pouco. Não, ninguém ama pouco. Porque pouco não é amor. Eu amo demais. Cuidado que amar demais também não é amor. O amor é absoluto em si mesmo. Quem ama pouco é negligente. E quem ama muito é egoísta. Portanto, esse equilíbrio na movimentação das nossas esferas internas deverá alcançar também o pensamento que elaboramos a respeito da fé. Porque se a fé é uma virtude, ela encontra-se no meio, mediando o nosso contato de maneira absoluta com Deus. Excesso de fé, fanatismo. Eu preciso ir no centro tomar um passe que me apareceu um caroço na cabeça, eu não sei o que é.
morre com caroço e o passe não cura. Eu preciso ir no centro que eu estou com um negócio amarrado. E lá eles têm um médium que diz que é bom, que dá um passe, que liberta os caminhos. Quem liberta caminho é funcionário do DR. Centro Espírita não tem nada com isso. A proposta não é libertar caminho, não é desamarrar negócio, não é sequer afastar encosto ou obsessão. Tarefa do Centro Espírita é despertar a consciência. Se nós estamos na casa há 20 anos sem a consciência despertar, abre o olho. E camarão que dorme, a onda leva. Falta de fé, alguns companheiros vão dizer, é descrença. Não é? Não. Porque a descrença, na verdade, é a crença em outra coisa. O indivíduo ateu não é um indivíduo que não tem fé. Ele só tem fé em outras coisas que não a Deus. O indivíduo que acredita fielmente apenas na matéria é crente, mas é crente da esfera material. Filosoficamente, quando alguém diz assim, eu não acredito em Deus, ele está criando um Deus para desacreditar dele logo em seguida. Que aquele que não acredita em Deus, bem, Deus é como se fosse a mula sem cabeça. Ninguém anda por aí dizendo, eu não acredito em mula sem cabeça. Mula sem cabeça, para mim, é uma fábula. Por quê? 99,9% de nós aqui não acreditamos em mula sem cabeça. Não é? A falta de fé, meus amigos, é o sentimento mais avassalador que um indivíduo pode viver na vida. E se liga à vivência dolorida de uma profunda solidão. Porque quando um ser desacredita de tudo que está à sua volta, ele está só. E sem nenhuma perspectiva de encontrar-se. Façamos um exercício breve. Tentem trazer à memória de vocês, à mente de vocês, o momento em que viveram de maneira mais dura a falta de fé. E a solidão é o que irá visitar-nos. A sensação tão cruel de sermos órfãos de quaisquer coisas. É ter fome e o alimento não bastar. Ter sede e a água salgar a garganta. Ter sono e o repouso não refazer. Ter vontade de dialogar e ninguém por perto capaz de entender. Esse sentimento é a dor profunda da falta de fé. Quando atingem esse estado, alguns cometem suicídio. Outros se enveredam pelos caminhos do vício, do excesso. Outros ainda acabam assumindo uma postura dogmática, intransigente, que como não tem companhia nem para eles, querem destruir a companhia dos outros. Mas como lidar com essa relação da fé? Como compreender o sentimento que nos une? Questão primeira do Livro dos Espíritos nos ajudará. Que é Deus? Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E este item é formidável. Porque se Deus é a causa de todas as coisas, Ele não é a causa de metade delas. Se Deus é a causa de tudo, não existe uma só situação
que possa acontecer fora de Deus. Se eu pergunto a vocês, onde Deus está? Em toda parte. Onde Deus não está? Em nenhum lugar. Se Deus está em tudo, nós já temos algo que nos movimenta. Porque vejam, Allan Kardec, na Gênese, ao refletir sobre Deus, nos apresenta uma alegoria maravilhosa, quando diz que Deus poderia ser comparado a um aquário ou a um oceano, dentro do qual toda a criação está mergulhada. Nós vivemos e nos movemos em Deus. Existe aí a chave da conquista da fé. Porque se Deus está em toda parte, a solidão não pode ser companhia da alma. Quando pensamos no Criador, vamos precisar complexificar o nosso pensamento, tornar as nossas reflexões um pouco mais graúdas, mas faremos isso juntos. Existe uma parte de Deus que é transcendente à criação, ou seja, está fora da criação. Uma parte de Deus que só é conhecida por aqueles espíritos puros que amadurecem a tal ponto que se desvinculam completamente dos laços materiais. É o fim da trajetória, ou o começo de outra. É quando a identificação da alma com o Criador é tão grande que ela pode dizer, como Jesus o disse: eu e o Pai somos um. E por que Jesus disse isso? Porque a vontade do Cristo representava já, sem qualquer sombra, a vontade do Pai do céu. Mas existe uma acepção de Deus, ou uma parcela do Criador, se nós podemos dizer assim, que podemos chamar imanente de dentro, e que se manifesta através da criação. Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia no universo. E para a alma que desperta, tudo é um convite para o convívio com Deus. Uma vez que nós sejamos capazes de defrontar o Criador em toda a criação, o sentimento de solidão se esvai. Porque o Filho de Deus, nos diz Emmanuel na obra Ave Cristo, colocando nas palavras dele mesmo, Basílio, em outra existência, o convite à reflexão. O Filho de Deus pode encontrar-se solitário, mas nunca será desamparado. As circunstâncias externas podem repetidamente nos colocar em posições de aparente solidão. Mas o desamparo não está previsto na lei, porque sempre, através de tudo que existe, recebemos um convite para afinar a nossa alma com a frequência cósmica de Deus. Deus está em tudo. E tudo nos desperta, ou deveria nos despertar para Deus. Qual é o problema? Vinícius, eu compreendo em tese o que você está falando, mas como é que eu posso acordar de manhã, olhar para minha esposa com o cabelo daquele jeito,
e dizer que Deus está ali. Deus só está morando muito mal, só pode mais. Como é que eu posso, Vinícius, olhar para um copo e ver Deus nesse copo? Vinícius, como eu posso olhar um criminoso e dizer que ele é uma manifestação do Criador? Ainda que eu possa fazer isso, Vinícius, nós não cairíamos numa espécie de panteísmo esquisito, em que eu veria tudo como o Criador? Além do mais, eu jamais prestaria ao meu vizinho as honras e o culto que eu presto a Deus na casa espírita. Bem, amigos, nós não estamos referindo a nossa reflexão simplesmente a um hábito ou a um ato viciado de ritualizarmos o contato com Deus. A proposta reflexiva do Espiritismo é entender que se tudo caminha para a angelitude, tudo guarda o germe do Criador. E na natureza, o menor aprende com o maior. Numa cadeia infinita, de modo que toda a criação abaixo de nós clama pela educação profunda da sua capacidade vibratória, através de nós, que já alcançamos um degrau maior. Assim como nós buscamos nos espíritos superiores o clarear da nossa jornada. Quando você me diz que não adoraria o seu vizinho, que liga o som tão alto na manhã inconveniente, preste atenção, porque aquilo que nós não formos capazes de fazer ao nosso próximo é mera fachada quando fazemos a Deus. João, em sua epístola, nos diz: aquele que diz amar a Deus e não ama ao próximo é mentiroso. Porque se não ama ao próximo que vê, como poderá amar a Deus que não enxerga? E aí ficamos assustados. Como nós poderemos amar ao Criador se nós não amamos o nosso irmão? Tudo aquilo que eu faço a Deus, devo ser capaz de fazer por todas as criaturas de Deus. O amor que me une ao Pai deve me unir à criação. E o que impede então isso? Algumas instâncias da nossa mente ainda em amadurecimento. Primeiro, padecemos de uma doença mental gravíssima. Acreditamos que podemos controlar alguma coisa. E a ilusão do controle nos massacra o mundo interno. Porque eu digo, eu nunca farei tal coisa. Amanhã a roda da vida gira e eu estou fazendo. Eu digo, não, nunca serei passado para trás. E ali na frente alguém que nós amamos nos passa para trás. Eu digo, não, posso comer à vontade, que eu não passo mal. Como um pouquinho a mais e o corpo grita. A ilusão do controle faz com que nós não consigamos ver Deus no outro. E por quê? Porque, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, como é que eu vou ver Deus nesse copo se eu não estou vendo Deus nem em mim? Se Deus estiver em alguma coisa, está em mim, no outro que não vai estar. A ilusão do controle nos afasta da presença do Pai. Além disso, sofremos outro câncer da alma. Somos indisciplinados em várias esferas da nossa vida. Somos indisciplinados no corpo. O corpo diz, eu quero comer um doce. E a alma fica doida se não comer. O corpo diz, eu quero dormir agora.
E a alma fala: sim, meu rei, pode dormir, vai lá, eu vou abanar o senhor. Confundimos quem manda em quem. E a indisciplina do corpo faz com que os nossos olhos estejam sempre vendados para a experiência do Pai maior. Somos também inconsequentes na emoção, porque crescemos ao longo da trajetória evolutiva, aprendendo em vários reinos. No mineral, o princípio aprende a atração atômica ou a repulsão. Um pouco amadurecido, no vegetal, mantém o aprendizado anterior. E agora ensaia as relações rudimentares com o meio à sua volta. Busca o sol e busca os nutrientes na terra. Futuramente nós faremos assim. Buscaremos o contato com o solo terrestre e a luz que vem de Deus. Complexo, o princípio nas esferas animais descobre o instinto. Mantém todas as conquistas, mas agora relaciona-se com a fêmea, com a prole, com o território. Em germen estão se movimentando todas as potências da alma humana. E o homem, quando se levanta, descobre o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio deslumbra a nossa jornada, sobretudo quando nós aprendemos a usá-lo para ter apenas prazer. Por que eu vou comer um pedaço? Eu posso comer tudo. Há indivíduos que assaltam a geladeira da própria casa de noite. Gente, que coisa! Como que você assalta uma geladeira que é sua? Você é escondido de quem? De Deus que não é. Percebam, a emoção se viciou em ter apenas prazer. E a alma que descobre a fé vendo Deus no mundo tem que compreender que nem sempre o prazer é o caminho que conduzirá à iluminação. Porque hoje nós não nos lembramos. Eu, Vinícius, não lembro o que fiz há 500 anos. Mas fiz algo. E muitas vezes, a condição de reequilibrar a balança da lei vem agora. E para alinhar o meu pensamento, alinhar as minhas emoções, alinhar as minhas atitudes, nessa vida, somos convidados, sou convidado a viver experiências dolorosas, experiências em que o prazer não está catalogado, para que a alma desperte mais rápido. Mas essa fixação por sermos sempre saciados, cria o dualismo do que é bom e do que é mal. E a alma que está iniciando o caminho evolutivo, ela é igual o pêndulo. Ora ela pende porque é bom, ora ela pende porque é mal. Ora ela pende porque é bom, ora ela pende pelo que é mal. O julgamento é duríssimo. Estão sempre preparados para apontar o erro dos outros. Mas à medida que nós caminhamos, é preciso transcender esse limite da emoção perturbada. E vamos descobrir que nem todo bem é bom. E nem todo mal é ruim. Mas tudo se contém num plano maior. É muito interessante o extremo caminho que os orientais fazem. Alguns monges budistas meditam sobre a transitoriedade da vida. E quando desencarnam, desencarnam conscientemente. Nós temos relatos de alguns mestres que dizem assim: reúnem os discípulos e anunciam: no fim dessa noite eu irei desencarnar. Conversam, se alimentam
O orientador entra em preces e vai. Assim, natural. Está arriscado nós trabalharmos a vida inteira no centro espírita, conversar com espíritos em reuniões de desobsessão durante décadas, e quando desencarnar, ficar naquele negócio agarrado no corpo. Eu não quero ir, deixa eu ficar. Dá mais um pouquinho só, eu não estou preparado. Nós servimos a Deus transitoriamente nesse corpo. E todo apego faz com que nós não possamos compreender o Pai do céu. Porque Deus hoje vai nos mandar para cá. Nós vamos seguir o caminho que o Pai nos convida a trilhar. Amanhã o Criador vai nos levar para outro lado. E nós teremos de servi-lo onde estivermos. Pensem, amigos, sobre o nosso sectarismo, sobre os nossos excessos, sobre as nossas durezas. Porque se amanhã somos transferidos para uma região do interior do Acre, ou no meio da floresta amazônica, onde não existem centros espíritas, será que nós deixaremos de servir a Deus? Uma vez perguntaram a mim: Vinícius, você conhece algum caso de algum espírita que reencarnou em outra religião? Que eu acho um absurdo pensar que um espírita pode reencarnar em outra religião. Vejam, gente, apego da emoção. Eu disse: não conheço, mas eu devo ser o primeiro, então. E quando eu desencarnar, eu quero que o Pai me mande para qualquer outro lugar. Mas você não gosta do espiritismo? Amo. Mas por que você não quer nascer espírita? Porque o que nós aprendemos dentro de um templo espírita deve ser divulgado dentro de outras escolas religiosas. E se eu não consigo ver Deus na presença de um confrade de outra crença, como eu verei Deus dentro de mim? Se eu ainda luto pela primazia do trabalho que faço, como poderei ver Deus no trabalho do outro? Mas talvez o maior veneno da nossa alma seja mais uma ilusão. A ilusão de que somos naturalmente melhores do que aqueles outros que caminham conosco. Fulaninho é muito bom, mas eu sei de umas histórias dele que é bom nem contar. É o orgulho que separa a alma das outras, que põe panos quentes sobre a sua própria sombra, querendo projetar a sombra do outro, porque o vagalume só brilha quando é noite alta. Como poderemos ver Deus, então, nas estruturas da vida e fortalecer a nossa fé? Momento chegará em que precisaremos implodir todo um excesso de futilidades que construímos. E no silêncio da prece, no silêncio do recolhimento, porque nos afirma Leon Denis, Deus fala no silêncio, e fala mesmo. Difícil é a gente ouvir, porque não fica quieto, a mente não para um minuto, acorda pensando no problema, dorme pensando no problema, acorda pensando no problema, dorme pensando no problema. Quando a gente não tem problema, a gente é tão caridoso que pensa no problema do outro, né? Dando palpite que nunca foi nos pedido. Então Deus fala no silêncio. E é no silêncio das nossas reflexões meditativas que alcançaremos a presença do Pai em nós. Porque se nele vivemos e nele nos movimentamos, precisamos trazer Deus para nós. Precisamos estabelecer uma relação direta com o Senhor da vida. Precisamos nos transformar conscientemente em espelhos que refletem a luz do alto. Porque, amigos, pode parecer dramático, mas é a mais pura verdade. Somos feitos à imagem e à semelhança do Criador. Mas para quantas pessoas, ao longo do nosso dia, somos uma lembrança de Deus?
contrariando a lei, podemos dizer que não foi Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, mas antes nós, que insistimos em construir um Deus humano, um Deus punitivo, ainda nos aferramos mais a Moisés do que a Jesus. Cobramos a lei que é sanguinolenta quando busca o vizinho, mas pedimos misericórdia quando sofremos. No momento que a provação vai alta e nos achamos injustiçados, precisamos despertar para a misericórdia do Pai, porque a justiça já veio. O jugo com que julgamos os outros é o peso do jugo com o qual seremos julgados. É o hálito psíquico que construiremos em torno de nós. É o campo de ação invisível no qual se movimentará os nossos desejos, se movimentará os nossos impulsos, se movimentará as nossas atitudes. Assim, meus amigos, somos nós caminhando para romper com esses excessos externos. Quando foi a última vez que sentimos Deus em nós? Quando fomos capazes de silenciar? De que Deus testemunhamos quando vimos a tarefa espírita? Testemunhamos de um Deus duro, acusador? Ou testemunhamos de um Deus misericordioso? Somos a luz que esperamos ver no mundo? Ou ainda trincamos os dentes e fincamos os pés na treva? No Evangelho de João, no diálogo entre Jesus e Nicodemos, um pequeno trecho que talvez sintetize a fome que nossa alma tem de Deus. Porque após orientar o doutor da lei, o Cristo diz assim: porque o Pai enviou seu Filho unigênito ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o salvasse. Quem nele crê está salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Parece uma contradição, não é? Mas em seguida o mestre atalha. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. É muito doloroso olharmos para nós, com pelo menos 2000 anos da passagem do Cristo pela terra, e tomarmos consciência de que não escolhemos a treva, amamos a treva. E amamos a treva porque não compreendemos a Deus. Todo o resto passará, meus amigos. Hoje vestimos corpos de carne e servimos na seara espírita por ordem do Senhor das estrelas. Amanhã vestiremos outros corpos, serviremos em outras crenças, ainda a serviço do Senhor das estrelas. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Porém, fé, em sua essência, não podendo ser racionalizada, precisa ser vivida com entendimento. Essa é a proposta espírita. Creia entendendo por que crê.
compreenda os desígnios de Deus, mas ame-o. É preciso reacender a chama do Evangelho em nós. Tudo passará, tudo será transitório, mas o laço que estabelecermos com o nosso Criador, Ele será o farol na senda. Se a vida te parece hoje, irmão, solitária, dolorida, busca Deus em toda parte, porque de toda parte Deus te pede auxílio para o amadurecimento do mundo, e de toda parte Deus te estende as mãos. Que o Senhor nos guarde e nos ilumine. Nós gostaríamos aqui de público de te agradecer, viu, Vinícius? Muito obrigado pelas palavras, pelo despertamento da nossa consciência. Que nós possamos agora nos mantermos tranquilos, calmos, em silêncio, que a espiritualidade trabalha no ambiente. Vamos ao passe e os que puderem, voltem ao salão para que a gente possa fazer a prece final e aí sim encerrar os nossos trabalhos desta manhã de domingo. Muita paz a todos.